tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula incrível sobre redação? Dessa vez vamos falar tudo sobre o concurso da Caixa Econômica Federal. Uhul! Como estávamos ansiosos por esse certame! Até que enfim edital publicado. 4.000 vagas para nível médio. Lembrando que essa aula será somente para alunos que farão para cargos de nível médio. Também servirá para os alunos que farão para CNU Bloco 8, visto que ambos serão examinados pela banca Sesgran Rio e ambos o tipo textual cobrado é o dissertativo argumentativo. Para os cargos de nível superior, tanto para a CNU quanto para a Caixa Econômica Federal, eu não terei mentoria e nem correções avulsas, tá, galera? Geralmente eu faço correções avulsas, não dou mentoria, não tenho curso completo, mas eu auxilio o aluno com relação à estruturação, coesão e coerência, essa questão toda de organização do texto, encadeamento lógico das ideias e, obviamente, atendimento à norma culta. Mas, por conta da demanda das turmas, não só CNU e Caixa Econômica, eu tenho outras turmas, não conseguirei, tá, galera? Conto com a compreensão de vocês, tá? Graças a Deus, as turmas da Prof estão lotadas. Muito obrigada mesmo por esse carinho, por essa confiança, principalmente, e pela nossa parceria de sucesso. Então, vamos lá? Vamos falar sobre essa banca, vamos falar sobre esse tipo textual, vamos falar sobre critérios de correção e, por último, estrutura do texto dissertativo argumentativo. Prof, como vamos estruturar esse texto? Quantos parágrafos? Quantas linhas? Afinal, qual é o objetivo de cada parágrafo dentro desse tipo textual? Vocês vão aprender a escrever uma redação por frases. Acabou essa vida de olhar para o papel em branco e não saber por onde começar, o que eu vou fazer, tá? Fiz a introdução e agora, o que é para fazer? Não é assim? Acabou isso, tá? Vocês vão entender que cada frase, cada período tem um objetivo dentro daquele parágrafo. Então, vocês sempre vão saber o que fazer, qual é o próximo passo, tá? Isso facilita muito a vida de vocês, principalmente quem está iniciando do zero. Essa aula vai ser a aula introdutória do curso, tá, galera? Então, alguns momentos, quem está assistindo aí somente pelo YouTube, eu vou falar acerca de alguns detalhes que estão nas aulas em que os meninos vão assistir. Ok? E, obviamente, vocês que estão aí assistindo no YouTube terão a oportunidade de serem meus alunos também, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a central de atendimento para vocês entrarem em contato comigo. A segunda aula já está quase pronta, estou preparando ela ainda, tem alguns detalhes que ainda faltam e eu vou trazer aqui para o YouTube também, tá? Que vai ser uma correção de redação, um tema, nós vamos abordar tudo, vamos colocar em prática tudo que vocês vão aprender aqui hoje. Obviamente, isso vai depender do quê? Da necessidade de vocês, do quanto vocês querem essa próxima aula. Então, ó, senta o dedo no like, tá? Que o like é o meu termômetro. Quando eu tenho aulas que tem muitas visualizações, muitas pessoas assistindo, que vocês comentam, vocês deixam aqui sugestões, lógico, tem os haters, né? Pessoas que xingam a prof, falam que o conteúdo tá uma porcaria, que a prof fala demais, também ajudam, tá, gente? Também ajudam. Haters também são bem-vindos, todos vocês são bem-vindos. Falem bem, falem mal, mas estão aqui presentes, né? Sei como que é. Então, deixem, por favor, o like, porque o like é o termômetro da aula. É por meio dele que eu vou saber se a próxima aula é interessante para você, se o conteúdo da próxima aula é interessante, lógico, baseado no primeiro, ok? Então, deixem um like para a prof. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque assim que a próxima aula estiver liberada, você já vai ser notificado, já sabe, já salva a aula se estiver no trabalho, se estiver no percurso aí do dia a dia, já salva a aula para assistir quando chegar em casa. Porque as minhas aulas aqui, gente, são aulas mais compridas, sabe? São aulas completas. Então, realmente, vocês precisam salvar assim que recebe a notificação para não esquecer, né? Porque eu sou assim, eu sempre salvo
salvo as aulas dos canais que eu sou inscrita, porque senão depois eu esqueço. Então salvem para assistirem quando estiverem mais tranquilos e tiver tempo para assistir uma aula completa. Beleza? Então vamos lá. Nosso concurso tão sonhado, tão esperado, Caixa Econômica Federal. Qual será o conteúdo da nossa aula, prof? Características da banca Sesgran-Rio, vamos falar sobre essa banca. Lógico, a gente conhece a banca por meio dos critérios de correção, tá? Também, não somente, mas também. O que ela avalia mais? Atendimento ao tema, ou seja, interpretação. Ela avalia mais a estrutura, coesão, coerência, atendimento à norma culta. Tem algumas bancas que valorizam muito alunos que escrevem bem, então atendimento à norma culta geralmente vale muitos pontos, 40%, 60% do valor total da prova, então nós vamos saber aqui um pouquinho da característica dessa banca, tá? Os critérios de correção, obviamente vou detalhá-los com vocês, porque por meio deles vocês vão entender a nota de vocês também lá na plataforma, tá? Porque eu farei a correção exatamente do jeito que o corretor da Sesgran-Rio fará. Então, eu vou detalhar para vocês os critérios de correção. Então, é importante vocês conhecê-los, saber o que está sendo avaliado em cada um deles, para que vocês entreguem o que está sendo procurado ali pelo corretor no texto, tá? Obviamente. Vamos falar sobre cronograma de estudos. Quem é meu aluno já há um tempo, quem está aqui comigo no YouTube também é inscrito há um tempo, já está cansado de ouvir a professora falar de cronogramas de estudos. Eu sei, tá, gente? Eu entendo vocês. Por favor, não venham aqui nos comentários falar, já cansei de saber disso, prof. A aula ficou longa porque falou muito de cronograma de estudos. Gente, eu preciso repetir o conteúdo. Todos os dias chegam alunos novos, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, e tem alguns momentos, sim, vou precisar ser repetitiva, tá? Vamos ter empatia com o coleguinha, é só vocês avançarem a aula nessa parte que vocês já estão careca de saber. Mas quem está entrando agora vai gostar muito de saber o nível que ele tá, como ele vai proceder, como ele organizar os seus estudos, tá? Se você já sabe, vamos ter empatia com o nosso coleguinha, tá bom? Já tô cansado de falar isso aqui no comentário, galera, vamos ter paciência com o colega, né? Não vou precisar falar isso novamente, acredito eu. E o que vocês esperam sempre, aguardam ansiosamente, características do texto dissertativo juntamente com a estruturação desse tipo textual, né? Como vamos proceder aí na montagem do nosso texto, como eu falei, desenvolver a nossa redação por frases para facilitar a vida de vocês. Então, a nossa banca é a Sesgran-Rio, tanto para o concurso da Caixa Econômica Federal, quanto para o concurso CNU, atenderei repetindo somente bloco 8. Galera, vocês têm que aprender a prestar atenção nas coisas, a interpretar textos, tá? Eu coloco lá, gente, em letras garrafais, como se dizem, né? Em caixa alta, somente bloco 8. Aí a pessoa me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Professora, qual o valor do curso para o bloco 4? Qual o valor do curso para o bloco 7? Galera, eu coloquei lá a primeira frase em caixa alta para vocês verem que é somente bloco 8. Atenção, vamos ler. Muitas vezes a gente lê o conteúdo ali, a gente já tira todas as dúvidas, tá? Vamos prestar atenção que isso também ajuda no dia de prova, viu? Vocês ficarem mais atentos. Data da prova, 26 de maio. Temos um tempo aí, depende do dia que vocês forem assistir a essa aula, ainda temos um tempinho aí, principalmente para quem vai iniciar do zero, ainda temos um tempo hábil. Vagas para nível médio, que somente terei mentoria para esse nível. Gente, eu estou ficando repetitiva aqui, mas vocês podem ter certeza que vai ter aluno que vai entrar em contato comigo e vai perguntar acerca do nível superior, tá? Vou tirar um print e vou postar para vocês lá no Instagram. E os salários aqui, tá? De ambos os níveis, perfeito? Excelente oportunidade para nível médio, gente, porque são muitos benefícios, tá? Além do salário. Então, a seleção da segunda etapa será feita por meio da prova de redação. Aqui, informação importantíssima, tá? Para vocês, ó, prestem bastante atenção. Caráter eliminatório. O que é isso, prof? Geralmente, galera, nos certames em geral,
Quando tem prova discursiva, a discursiva é de caráter eliminatório e classificatório. Nós temos um ponto aqui, tá? Com relação a Sesgran Rio, que é bacana, que é positivo, e tem um, não vou falar que é negativo, mas não tão positivo assim, tá? Por quê? Ser somente eliminatório é bom? Depende, tá? O que é ser somente eliminatório? Você precisa atingir a pontuação mínima para que você seja aprovado. Independe, tá? Se eu tirar 80 pontos e você tirar 90 pontos, o que vai realmente nos classificar é a prova objetiva. A redação ela não vai ser somada com a objetiva para colocar a classificação ali. Geralmente não é assim com as outras bancas. Soma a nota. Então, se eu gabaritei a redação e ainda fiquei com uma pontuação excelente na objetiva, com certeza eu estarei ali entre os primeiros lugares. Então, essa nota na prova discursiva, ela ajuda, né, o aluno que não negligencia a redação, faz com que ele suba inúmeras posições quando a nota da discursiva é publicada, ok? No caso aqui, eu só preciso atingir a pontuação mínima, tá? Mas o que não é tão bom assim, então, prof, que a banca exige um pouco mais do que as outras bancas. Então, muitos alunos, quando viram isso, inclusive eu conversei com alguns no Instagram, assim que o edital for publicado, porque a gente já sabia, porque isso já é uma postura da banca, tá, gente? Isso não é novidade. No Banco do Brasil também foi assim no ano passado. Então, a pessoa já fica, então tranquilo, tô de boa, nem vou mexer com esse trem de redação, que isso já dá muito trabalho, não vou mexer com esse trem de redação, não. Vou ficar tranquilo, estudando para o objetivo aqui, que redação tá sussa. Independente de qual alguém tirou 100, eu tirei 70, nós vamos estar na mesma, que o importante é objetiva, não vou esquentar minha cabeça com isso. Só que, galera, geralmente, tá, as outras bancas exigem 50% da nota. Quando exigem muito, as mais exigentes exigem 60% da nota para ser aprovado. E mesmo assim, galera, é uma chuva de reprovação, mas é uma chuva de reprovação que vocês não têm ideia, porque o aluno ele acha que é simplesmente chegar lá, ver a frase temática, ver a proposta da redação e sair escrevendo sobre ela, tá? A estrutura do texto dissertativo argumentativo ela é um pouco mais engessada, ela exige um pouco mais de atenção, a introdução ela tem um objetivo no texto, os parágrafos de desenvolvimento têm um objetivo, cada frase dentro do parágrafo tem um objetivo no parágrafo, então ela é uma estrutura, entre aspas, um pouco mais chatinha para desenvolver. Não é simplesmente pegar o assunto e sair escrevendo sobre ele, e o aluno fica bravo. O aluno fica bravo, entra em contato comigo na fase de recurso, professor, nós vamos ter que ver esse recurso aí, é desse jeito, tá, gente? É nesse tom mesmo. Nós vamos ter que ver esse recurso aí, professor, eu preciso de 15 pontos aí, olha o que a banca fez. Olha a minha nota, que absurdo, que eu não aceito uma nota dessa, não é minha redação, não é minha redação, professora. E realmente, gente, o conteúdo do aluno é bom o conteúdo do aluno, só que ele acha que é só simplesmente escrever sobre o assunto, não prestou atenção no recorte, viu lá, inteligência artificial, não, eu sei demais sobre inteligência artificial, nossa, ó, mamão com açúcar essa prova, e sai desembestado escrevendo sobre inteligência artificial, não tem estrutura, característica de texto dissertativo, nem aqui, nem em outro planeta, não tem, ele sai escrevendo, sai jogando um monte de informação aleatoriamente e fica bravo com a nota que a banca atribui ao texto dele. Então, galera, fiquem atentos, tá? 70 pontos não é tão simples assim, 60 e 50 já não é, 70, vamos lá, né? Ano passado eu tive vários alunos que entraram em contato comigo desesperados, tá? Inclusive eu coloquei prints lá no Instagram, lógico, alunos que autorizaram, tá, gente? Não sai colocando print de qualquer pessoa e eu não ponho nome, não identifico ninguém, obviamente, tá? Isso aí é para alertar as outras pessoas, para ajudar vocês que acham que é brincadeira. Não é brincadeira, tá? Então, assim, vários alunos que entraram em contato comigo tiveram notas excepcionais na objetiva e não conseguiram ser classificados. Inclusive, uma aluna minha no concurso, nem foi o Banco do Brasil passado, foi o retrasado.
no penúltimo do Banco do Brasil que teve, uma das minhas alunas que começou do zero mesmo, né? Se ela estiver aqui assistindo, por favor, manifeste. Ela até indicou o sobrinho dela para fazer o curso comigo no ano passado, o sobrinho não levou muito a sério não, mas enfim, né? É um assunto para outro momento. E ela conseguiu 85 pontos na redação, que ela não tinha noção, e ela não foi tão bem assim no Objetiva. Só que acabou que a banca chamou mais pessoas do que estava previsto, e ela acabou sendo chamada, me mandou uma mensagem linda, maravilhosa, um depoimento muito bonito, que inclusive eu postei lá no Instagram também para vocês, tá? Então, por favor, gente, é 70%. Não é fácil, não é tão simples assim, tá? Exige estudo, exige dedicação, e é isso que nós precisamos fazer. Então, ela só será eliminatória, tá? Não vai ser classificatória. Se vocês ainda não entenderam, pode deixar aqui nos comentários que eu explico novamente, tá? A redação deve ser estruturada no forma de texto em prosa, ou seja, em parágrafos, tá? Tem que dividir em parágrafos. Nós vamos estruturar um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, tá? O tipo textual cobrado é o dissertativo argumentativo. Então, é o tipo textual em que você vai defender um ponto de vista de acordo com a frase temática. Então, o direcionamento de vocês é a frase temática da banca. Tem que interpretar, entender exatamente o que a banca espera de vocês. A partir daquela frase, vocês terão um posicionamento de acordo com o que está sendo exigido, tá, galera? Nada, tira nem da vida de vocês. Se o tema não for um problema, não é para problematizar. Tirem isso da cabeça de vocês. O que eu recebo de aluno começando na plataforma negligência do Estado num assunto que é para falar sobre benefícios da inteligência artificial, gente, não está escrito. Então, a banca pode cobrar de vocês assuntos positivos, para vocês falarem bem acerca de um assunto, falarem de pontos positivos, apresentarem pontos positivos acerca de um assunto. Há também possibilidades da banca solicitar de vocês apresentar ponto positivo e ponto negativo. Uau, prof! Mas eu não fico em cima do muro? Se a frase temática exigir isso de você, não. Se ela não exigir isso de você e você trabalhar um ponto positivo e negativo sobre um assunto, aí sim. Aí está em cima do muro. Vocês terão uma aula, inclusive já está disponível para vocês, em que vocês aprendem a desenvolver o texto de vocês de acordo com a frase temática, a forma. Eu ensino para vocês, gente, eu coloco, apresento todas as possibilidades que a banca tem de montar a frase temática, tá? E aí vocês vão partir desse princípio para desenvolver o texto de vocês, apresentar o posicionamento e por meio de argumentos, de forma impessoal, nada de primeira pessoa, nem do singular eu e nem do plural nós, tá? Não desenvolvam um texto em primeira pessoa, vocês vão apresentar o senso crítico de vocês, a opinião de vocês, mas é de forma impessoal, tá? E por meio de argumentos, vocês vão defender aquele ponto de vista declarado lá na introdução. Ok? Por isso que chama argumentativa. O seu principal objetivo é argumentar. Ok? Vamos aprender isso detalhadamente aí também no decorrer da nossa preparação. Valerá 100 pontos, como eu já mencionei, o mínimo é 70, tá, galera? Geralmente as bancas pedem 60 e a galera já reprova, então tomem cuidado aí com o ego de vocês, tá? Tem uns alunos aí com os egos bem inflados, mas enfim. Tinta preta, tá? Eu coloquei essa informação aqui, galera, porque tem alunos que escrevem, enviam para a plataforma com tinta azul. Eu falo, você sabe que no dia da prova você não vai poder usar essa caneta, né? Ué, por que, professora? Já assusta, né? Por que, professora? Tá grossa? Tá fina? O que aconteceu? Ué, o que tem demais na caneta? É só caneta preta. Não sabia, não? Mas é sempre tinta preta ou azul. Leiam o edital, tá, galera? Leiam o edital. O número de linhas, galera, dessa vez a banca não deixou pra gente explícito no edital. Ela vai colocar para vocês
lá na proposta da prova discursiva. Então, lá vai estar detalhada a quantidade de linhas mínima e máxima. Lembra, você é aluno da professora Dani Marra, tá? Você vai estar sempre próximo ao número máximo de linhas, combinado? Então, eu vou prepará-los para desenvolver um texto padrão, que é costume da banca cobrar, que é um texto de até 30 linhas. Nem vou falar de mínimo, porque mínimo para vocês não existe, né? Então, é um texto de até 30 linhas, mas eu já vou deixar vocês preparados para caso a banca cobre um texto de 25 ou de 35 linhas, para vocês saberem o que fazer, tá? Então, não se preocupe que vocês estão comigo, tá? Dá a mão para a prof aqui que a gente não solta nunca mais. Critérios de correção, é muito importante a gente... Gente, olha essa régua da professora, cara, gente, eu sou muito... Coordenação motora aqui, nota 1000, né? Mas é porque eu tô sem a minha mesa, sabe? Ela tá descarregada. Eu gosto, assim, quando é aula para apresentar, introdutória, dá para ficar sem ela. Mas quando é correção de redação, não dá, né? Para fazer esses riscos aqui na redação, vocês vão sair correndo. Então, os critérios de correção. A gente conhece muito do perfil da banca por meio disso aqui, ó. A banca Sesgran Rio, tá? No concurso do Banco do Brasil, ela atribuiu 20 pontos para cada critério desse aqui, totalizando 100 pontos. Ou seja, ela valorizou da mesma forma a abordagem do tema, que é a sua interpretação, tá? Que é a capacidade de interpretação do candidato, a estrutura, o encadeamento lógico das ideias e progressão textual, que é a questão de coesão, coerência, e a questão do atendimento à norma culta. Então, ela atribui o mesmo valor para todos os critérios. Dessa vez, ela também não deixou explícito no edital. Vamos trabalhar baseado no último edital, ou seja, 20 pontos para cada critério, tá? Que é o que a gente espera que a banca faça. Mas, se ela quiser, ela pode atribuir um pouco mais a estrutura, um pouco mais atendimento à norma culta, tá? Mas isso não vai fazer diferença, porque a gente vai preparado para gabaritar todos os tópicos. Então, podem ficar tranquilos que no momento da correção eu vou detalhar para vocês cada um deles e explicar o que falta para gabaritar. Então, sempre nós vamos mirar a lua, se de tudo der errado, a gente acerta as estrelas e tá tudo certo. Beleza? Então, vamos lá. Como será o nosso curso, galera? Então, vocês que estão aí na plataforma, nossa aula introdutória. A mentoria, obviamente, ela é individual, então a partir do momento que você envia a sua primeira redação para a plataforma, começa a nossa mentoria individual. Então, como eu falei anteriormente, a correção será feita exatamente do jeitinho que o corretor da Sesgran Rio fará a correção de vocês. Então, eu vou desenvolver com vocês cada critério, geralmente eu marco de cores diferentes para ficar mais didático também, vocês entenderem com mais facilidade, e eu vou explicando detalhadamente o que falta para a gente conseguir atingir a nota máxima dentro de cada critério e o que está legal que a gente vai manter. Nesses direcionamentos, geralmente eu mando vocês voltarem a determinadas aulas também, tá? Para vocês conseguirem assimilar o conteúdo de uma forma melhor e mais completa. Na plataforma terão temas específicos de acordo com o edital. A Sesgran Rio, ela tem uns eixos específicos, tá? Quando ela é examinadora de concurso da área bancária, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, na próxima aula, eu vou trazer os últimos temas cobrados para vocês entenderem um pouco a postura da banca nesse certame, tá? Aulas referentes, obviamente, à estrutura, conhecimento gramatical, coesão referencial e sequencial, uma aula específica sobre várias formas que a banca pode montar a frase temática e o que fazer em cada uma delas, projeto de texto, detalho cada parágrafo. Então, assim, gente, é muito completo e direto ao ponto. Nada daquela 30, 40, 50 aulas. Se eu não me engano, hoje são 16 aulas na plataforma, tá? Para vocês assistirem. Então é um conteúdo muito rápido, eu nem aconselho a assistir tudo para depois começar a treinar. Vai assistindo as aulas e colocando em prática o conteúdo, que assim a gente ganha tempo, tá? Suporte por meio do WhatsApp, então vocês têm um contato direto comigo. Por meio do WhatsApp eu explico tudo que foi corrigido na plataforma, além de quando vocês entrarem na plataforma vão ver as marcações na folha de vocês. Quando vocês clicam nas marcações, vocês vão observar que tem ali a minha explicação com relação ao que foi marcado.
tá? E lá no WhatsApp eu explico detalhadamente tudo que foi pontuado na sua prova. Por meio desse contato também vocês tiram dúvidas comigo, tá? Então o contato é direto comigo, isso transmite muita segurança para vocês. Eu também gosto desse contato, eu acho que vocês desenvolvem de forma bem mais rápida. A correção é de acordo com esses Gran-Rio, tá, gente? Não é IBFC. E os pacotes de correção. Como eu sei, tá, baseado na minha experiência e obviamente nos resultados que eu tenho, a melhor forma de vocês adquirirem conhecimento, irem bem nessa prova, é colocando a mão na massa, galera, é treinando e treinando muito, tá? Tem que escrever várias redações. Quem tá começando do zero, no mínimo 10 redações até a véspera da prova. Quem já tem um conhecimento mediano, é um aluno avançado, 6 redações é suficiente só para a gente aprimorar o conteúdo que você já tem e você entender ali os temas que a banca, a forma que a banca cobra a temática, ok? Porém, galera, esse pacote com 10 correções, eu não tenho ele por muito tempo, porque os alunos vão entrando e a turma vai ficando cheia. Então, imagina, eu corrigir 10 redações de cada aluno que está ali. Eu não coloco data prevista, tem a data até a data da prova para vocês enviarem. Tem aluno, para vocês terem uma ideia, que chega na última semana da prova e envia 4 redações de uma vez. Aí imagina todos os 40 alunos da turma, eu não tenho só a Caixa Econômica, eu tenho várias outras turmas para atender. Então hoje aproximadamente eu estou com 75 alunos mentorados. Como que eu vou fazer para atender todos esses 75 alunos, cada um manda 4 redações de uma vez? Como que a professora faz? Não tem voz, né, para explicar para vocês o que precisa ser feito ali. Aí vai ser só eu vou gravar vídeo fazendo mímica, né, porque é o que vai dar para ser feito, tá? Então esse pacote com 10 correções é só os alunos que entram no início do curso. Quando a turma começa a encher, eu já não consigo atender mais as 10 correções. Quando você contrata o pacote com 10 correções, você já adquire, eu envio como bônus para vocês, o meu livro Guia de Atualidades. O que é isso? Do que se trata? Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Porque eu não vou me delongar muito aqui se falando sobre ele, não. Qualquer dúvida também entre em contato comigo, tá? Por meio da central de atendimentos. É um material em que você vai ter ali mastigado para vocês, dividido por eixo temático, informações para vocês agregarem no texto, para vocês mencionarem no texto. O texto ele tem que ser argumentativo, sim, o principal é argumentar, mas para você transmitir credibilidade acerca da sua argumentação, você tem que demonstrar conhecimento sobre o assunto. E é aí que esse material entra. Então, o assunto, inclusive, tem as redações prontas agora, tá? Que eu esquecendo de falar. Antes eram 2 materiais separados. Era um com temas comentados e as redações prontas, 28 modelos de redações prontas, e o separado guia de atualidades, que é esse material que eu falei com várias informações. Gente, é um material que hoje está com 165 páginas, se a memória não me falha. Contudo, leis, argumento de autoridade, livros, séries, filmes, tudo que pode ser citado. Então, assim, gente, é de acordo com o perfil do aluno. O aluno que assiste muitas séries, muitos filmes, que lê muito, que gosta mais de citar lei, que acha mais confortável citar argumento de autoridade. Aí eu gosto mais de citar ação coringa, então tem tudo para vocês lá. E agora os 2 materiais então estão juntos. Então o Guia de Atualidades ele vem com esse e-book, tá? Se vocês não adquirirem, a gente não tem problema, mas vocês precisam ter esse material, montem vocês. É imprescindível trazer informação para o texto, tá? Isso daí eu fiz para facilitar a vida de todos. Então, vocês têm também ali agora os 28 modelos de redação no mesmo material e os temas comentados, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo. Cronograma de estudos. Como vai funcionar o cronograma de estudos, tá? Eu sei que tem uma galera que tá cansada, como eu falei, de ouvir a professora falando sobre o cronograma de estudos. Senta que lá vem história, né, galera? Mas tem alunos novos aqui e é um conteúdo para mim que é imprescindível. Por quê? Nós sabemos que quem passa, não vamos falar de aprovado, né? Não vamos falar de passar, vamos falar de nomeados. Os alunos que são nomeados no certame, na maioria das vezes, não são alunos que têm o maior conhecimento, não são alunos que tinham mais horas aula
de estudos, não é o aluno que tinha mais tempo de disponibilidade, geralmente são os alunos mais estratégicos. Então, tudo na nossa vida, gente, é estratégia, é saber ser realmente estrategista em tudo que coloca a mão. Tudo que a gente for fazer, a gente tem uma estratégia traçada. Então, aqui, o cronograma de estudos é como se fosse esse planejamento, essa estratégia. Então, você precisa ter esse planejamento tanto para a prova objetiva quanto para a discursiva. Então, eu ajudo o meu aluno nisso, porque o aluno iniciante ele vai precisar de uma estratégia, o aluno intermediário outra estratégia, e o aluno avançado outra estratégia. Não dá para traçar a mesma estratégia para todo mundo. E, obviamente, você vai caminhando, você vai passando de iniciante para intermediário, de intermediário para avançado. Eu, no momento que eu pego a primeira redação do aluno, eu já sei se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado. Então, a minha tratativa, a minha metodologia, ela não é igual para todos, tá? Eu não posso exigir o mesmo conteúdo, o mesmo desempenho do aluno iniciante que eu exijo para o aluno avançado. Ele vai se sentir muito incapaz, muito inseguro, achar que aquilo não é para ele, redação não é para mim, concurso não é para mim, vou continuar no CLT mesmo, pelo menos não ter essa encheção de saco dessa professora e suportar falando os três comigo que eu tô entendendo nada. E se eu tiver a mesma tratativa com o aluno avançado, eu ia falar, meu Deus, chega, né? Vamos, passa para frente. Ele vai ficar o quê? Desmotivado. Tá chato, o conteúdo tá maçante para ele. Entende? Então eu já tenho essa tratativa com vocês. Da mesma forma, vocês precisam aplicar esse cronograma de estudos, tá? E, obviamente, eu vou orientando vocês conforme eu for escrevendo, conforme vocês forem escrevendo e eu vou corrigindo, tá? O iniciante, ele precisa de 3 semanas, de 3 dias na semana para estudar para redação. O que ele precisa fazer no seu estudo em geral, tá, gente? Estudar os assuntos, então ele vai escolher um tema lá na plataforma e geralmente ele não tem muito o que falar sobre. Então, ele não tem muito conhecimento, ele é um aluno iniciante, ele está começando agora. Então, ele vai ter que estudar os assuntos, ele vai ter que ler sobre, fazer pesquisas, anotações nos cadernos, vai analisar redações prontas no guia de atualidades ou no próprio Instagram da Prof, tem algumas que eu disponibilizo lá de forma gratuita, e ele vai ter que praticar. Então, ele vai dividir tudo isso aqui em 3 dias da semana, perfeito? Começar por parágrafo, galera, é só quando não temos o... Gente, eu fui apagar, risquei, né? É só quando não temos edital publicado. Quando tem edital publicado, não dá para começar por parágrafo, tá? Então, isso daqui vocês tirem da vida de vocês, é começar aplicando o conteúdo completo. E o aluno iniciante, ele precisa reescrever as redações após as correções. Geralmente, ele tem muito erros relacionados à norma culta, erros com relação à estrutura, com atendimento ao tema. Tem problemas pontuais em todos os critérios, tá? Então, por isso, ele precisa reescrever. Então, ele vai dividir isso de acordo com o tempo. Não dá para eu falar que horas, tempo, porque isso é totalmente individual. Cada um tem a disponibilidade de estudar X horas para esse concurso por dia, tá? Então, não dá para a gente trabalhar isso, vocês vão dividir de acordo com as particularidades de vocês. Aqui é o aluno intermediário, então eu já sei que ele é um aluno nível intermediário, eu falo isso, tá, gente? Lembrando que isso não é pejorativo, isso é para auxiliar vocês. O aluno avançado, um dia ele foi intermediário, um dia ele foi iniciante, tá? Isso daqui é de acordo com a bagagem em tempo de estudos. Aqui ele já precisa de 2 dias da semana, então, ele liberou um dia para ele estudar língua portuguesa, para ele estudar assunto específico, conhecimento específico, enfim, ele vai colocar aquele dia na matéria que ele está com maior dificuldade para o objetivo, obviamente, né, gente? Aí ele vai estudar assuntos, agora ele já não precisa estudar para todos os assuntos, são alguns assuntos que ele não tem o conhecimento para demonstrar, para desenvolver no texto. Agora ele já começa a aplicar repertórios. O aluno iniciante, gente, obviamente eu não vou pedir para ele começar a fundamentar argumento de autoridade, lei, ele está começando, tá? Quando ele chega no intermediário, eu consigo exigir um pouco mais dele. Ele precisa ler redações prontas e ele precisa praticar. Geralmente, ele já não precisa, tá, galera? Em 90% das vezes, reescrever redações. Os erros já são poucos erros,
em algum critério ou outro que ele está errando, que ele está escorregando, mas não são todos, então já teve assim uma melhora significativa. Agora ele vai começar também a acionar o cronômetro. Eu não vou pedir o aluno iniciante para acionar o cronômetro, porque ele vai assustar o tempo que ele vai levar para escrever redação. Tem alunos que levam 3 dias quando estão começando. Tá? Começam a ficar nervosos, deixa para amanhã, começa a rabiscar a folha, esmaga a folha de papel, rasga tudo, joga fora, começa outra. Então não se preocupe se você está assim, porque é assim mesmo. Todo mundo começa nesse desespero e nessa loucura aí. Quando ele for um aluno intermediário, ele já vai começar a cronometrar o tempo, porque eu já vou começar a conversar com eles sobre planejamento de prova no total, tá, turma? Então, como vocês vão se organizar para fazer objetiva e discursiva. E reescrever as redações, como eu falei, são poucas redações que ele reescreve, tá? Não são todas mais. Daí ele chegou nesse nível, olha que gracinha. Todos os meus alunos começam do zero, chegam, tá, gente? Todos são incríveis e maravilhosos, graças a Deus. Agora, um dia da semana para ele é suficiente, para ele estudar os assuntos, são pouquíssimos que ele estuda. Repertório também, pouquíssimos que ele vai precisar pesquisar, que ele vai precisar anotar. E ele aciona o cronômetro, obviamente, com um tempo bem menor do que quando ele estava em nível intermediário. Obviamente, vai ter uma oscilação de acordo com o assunto, né? Tem assuntos que são mais confortáveis para gente, tem assuntos que não são tão confortáveis e tá tudo bem, é assim para todo mundo. Ninguém sabe tudo sobre tudo, tá? Vamos falar sobre estrutura agora, turma? Tem 35 minutos de aula, né? O que eu vou combinar aqui com vocês? Eu vou falar aqui de forma mais subjetiva sobre essa estrutura, como vocês vão se organizar, o objetivo de cada parágrafo, e nós vamos aprofundar esses parágrafos na próxima aula. Então, eu vou disponibilizar para vocês a aula 2, vou colocar aqui, tá? Deixar disponível. Assim que ela estiver disponível no YouTube, eu já deixo aqui para vocês, tá? Na descrição. Então, vocês olhem aqui se já está disponível na descrição, ok? Se não tiver, eu ainda vou colocar, e por isso que é importante vocês ativarem a notificação, porque assim que a aula 2 estiver disponível, você já vai ser avisado, tá? Aí na aula 2 eu vou aprofundar com vocês cada um desse parágrafo. Se ela não ficar muito comprida, se eu ver que eu não vou ter tanta informação para passar para vocês, nessa mesma aula a gente já traz um tema, já traz os temas mais cobrados, já começa a colocar em prática. Se não ficar, né, se eu ver que eu vou delongar muito, aí a gente deixa para uma terceira aula, tá? Então vamos lá que a gente vai falar que é um conteúdo muito importante, inclusive o mais importante para vocês. Introdução, galera, primeiro, para que serve o parágrafo de introdução? É importantíssimo, imprescindível vocês entenderem o objetivo de cada parágrafo nesse tipo textual, para que vocês entendam o que fazer, tá? Então, muitas vezes o aluno ele não sabe por onde começar, ele não sabe o que escrever em determinado momento, porque ele não sabe o objetivo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Qual é o objetivo que eu tenho que cumprir? Se a gente não sabe o que tem que fazer, a gente fica perdido. Então, quando vocês já entendem, fica mais fácil. Então, lá na nossa aula específica sobre introdução, vocês vão ver o objetivo de cada período. Então, vocês vão escrever 3 frases. Qual é o objetivo principal da introdução? O próprio nome diz, é introduzir. Nós vamos simplesmente apresentar. Vamos iniciar com uma contextualização do tema. Vamos fazer essa relação com a apresentação do tema e a apresentação da tese. A gente já faz os dois juntos, tá, galera? Isso depende também da frase temática, tá? É bom deixar uma ressalva aqui. Dependendo da frase temática, a gente já faz os dois juntos. Já apresenta a tese e já apresenta o tema. Tem momentos, tem frases temáticas que a argumentação, os argumentos é a tese. Vocês vão entender isso lá na aula específica de como desenvolver a redação de acordo com o tema cobrado, tá? Tem frase temática que os argumentos que você vai desenvolver será a sua tese, ok? Então, o objetivo da introdução, galera, é simplesmente a apresentação. Olha, corretor, eu vou falar sobre esse assunto, essa será a minha abordagem, esse é o meu posicionamento e esses aqui são os argumentos que eu vou utilizar para te convencer.
que o meu ponto de vista é o ponto de vista correto e é dessa forma que você tem que pensar também. É isso que você vai fazer, tá? O objetivo do texto dissertativo argumentativo é ser persuasivo, é você convencer a pessoa que está lendo o seu texto, ok? Então nada de ficar delongando, desenvolvendo, a gente que apresenta o filme começa a contar a história do filme lá na introdução. A redação não é sobre o filme é a cerejinha do bolo, é o temperinho, é um algo a mais, então não fica delongando muito não, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, no máximo 7 linhas você vai conseguir fazer uma introdução impecável, perfeita, nota máxima, tá? Desenvolvimento. Para que serve o parágrafo de desenvolvimento no texto? O próprio nome diz. Desenvolvimento, é lá que você vai desenvolver o texto. Então é lá que você vai persuadir o seu interlocutor. Então agora chegou o momento de você convencer. Você falou para mim que pensa desse jeito, eu sou a favor da maioridade penal. Por que eu sou a favor da maioridade penal? Porque eu acho que hoje em dia, né, você não vai colocar eu acho, tá, gente? Aqui eu tô sendo bem, tiro eu acho, não pode desenvolver em primeira pessoa. Porque na atualidade os jovens cometem crimes mais bárbaros do que os próprios adultos, porque sabem que não serão punidos da mesma forma, eles ficarão presos por até 3 anos, correto? Então você vai começar o quê? Me convencer. De tantas informações, tanto conhecimento que você tem ali sobre o assunto, ele fica persuasivo, não só com o seu senso crítico, que foi o que eu relatei anteriormente, mas você começa a apresentar lei, você começa a apresentar documentários, você começa a apresentar notícias, e aí, opa, realmente, nossa, precisa para ontem dessa redução da maioridade? Lógico, que é isso que vocês vão fazer. Então é desenvolver, não existe parágrafo de introdução maior do que o parágrafo de desenvolvimento. Como que eu vou apresentar mais do que desenvolver o texto? Não faz sentido. Então isso é um dos principais erros que eu vejo quando o aluno começa a desenvolver os textos, tá? E a gente tem 4 elementos obrigatórios lá no parágrafo de desenvolvimento que eu vou desenvolver com vocês, vou explicá-los na próxima aula que a gente vai aprofundar esses parágrafos. Conclusão, galera, cuidado com a conclusão, a galera do Enem, viu? Conclusão é um desfecho, a gente não apresenta informações novas, a gente só vai reafirmar, retomar o tema. Se o tema for um problema, a gente pode sim fazer uma intervenção, uma proposta de intervenção simples. Se o tema não for um problema, deixa eu só tomar uma água aqui, gente, acabou, já tem ido embora. Se o tema não for um problema, galera, nada de proposta de intervenção. Então, vocês vão aprender a fazer das duas formas, tá? Com proposta de intervenção e vão aprender também a fazer síntese do texto e reflexão crítica, tá? Porque se for algo benéfico para falar dos benefícios da inteligência artificial no mercado de trabalho, por exemplo, vocês saberem desenvolver e não problematizar o que não é para problematizar, ok? Então, essa é a métrica que a gente vai seguir. 7 linhas para introdução, tá? Isso daqui é estourando, tá, gente? No máximo, dá para fazer uma introdução excelente com 6 linhas. 7 linhas se a frase temática for muito comprida, beleza? Os recortes foram muito específicos. E conclusão, 7 linhas também, em média 8 linhas para o desenvolvimento, tá? Então pode ser que um desenvolvimento tenha 7, outro tenha 9, isso aqui é uma média, tá? Tentem serem o mais objetivos e sucintos na introdução e na conclusão, para vocês conseguirem mais espaço para desenvolver o texto e serem bem persuasivos, tá bom? Então, como eu falei com vocês, na próxima aula a gente vai aprofundar o conhecimento acerca desses parágrafos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui para mim nos comentários, vai ser um prazer interagir com vocês, responder os questionamentos. E na próxima aula, depende do like, depende do quanto vocês querem, a gente aprofunda acerca desses parágrafos e eu trago para vocês a redação pronta para a gente desenvolver e aplicar esse conhecimento absorvido até o momento, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!